Bem-vindos, amigos do canal. Saudade do Comic Vlogs? Esse aqui é só uma partezinha para dar uns avisos. Primeiro aviso, este vídeo são 3 vídeos sobre o Watchmen. Você não tem obrigação de assistir os vídeos um atrás do outro, mas se você quer saber tudo sobre o Watchmen, eu aconselho a você assistir os 3 vídeos. Segundo aviso, esse vídeo foi atendendo o pedido dos amigos do canal Arina Meirelles e Atos Olives, dentre outros inscritos. E muitas pessoas pediram vários personagens do Watchmen, então eu decidi fazer um vídeo completo. No mais é isso e curta o vídeo. 15 de outubro de 1985, Diário de Rossar. Bem-vindos, amigos do canal. Esse aqui é o Comic Vlog 10. E ele vai falar da minissérie que revolucionou os quadrinhos na metade da década de 80, Watchmen. Watchmen foi escrita pela mente psicodélica e totalmente ocultista de Alan Moore e brilhantemente desenhada por um desenhista que consegue trazer toda uma amálgama entre o realismo e a Era das Maravilhas dos quadrinhos. Dave Gibbons. Este Comic Vlog vai falar de Watchmen e sobre a imersão em Watchmen. Qual é a ideia de Watchmen? A ideia de Watchmen era jogar os vigilantes e os heróis em um mundo mais real, dentro de uma realidade, e eles teriam ou não, isso vai ficar a cabo do que você lê e você entender, sobre o que traria uma solução para os problemas do mundo. Você vai ver um cenário de uma Nova York de 1985, ano esse inclusive em que a história foi publicada lá nos Estados Unidos. Alan Moore já estava bem conceituado dentro da DC com os trabalhos de Monstro do Pântano e por ter criado John Constantine, o Hellblazer, a pedido de dos próprios editores lá da DC Comics. Só que a DC Comics era bem receosa em deixar Alan Moore trabalhar com alguns heróis mais icônicos da mesma. Como, por exemplo, não vai deixar o cara mexer no Superman, no Batman, e nunca deixou de fato, se bem que alguns anos depois, Alan Moore acabou escrevendo a história A Piada Mortal, um arco que fecha uma relação ali entre o Batman e o Coringa, e depois dessa história, a relação entre Batman e seus vilões nunca mais foi a mesma. E Alan Moore é simplesmente responsável por modificar muita coisa no universo DC, mas muito em parte foi devido ao surgimento de Watchmen, ao trabalho que o Watchmen trouxe. Watchmen é uma minissérie em 12 edições e foi publicada em 1986, lá nos Estados Unidos. Antes de se vocês estão me perguntando sobre filme, sobre outras séries, outros gibis, outros quadrinhos, coisas do tipo, sobre o Watchmen, vai haver um vídeo específico sobre isso. Esse vídeo é para falar sobre a trama de Watchmen, sobre o seu conceito e sobre como você enxerga a mente do seu criador na obra. E isso você é muito fácil. Alan Moore é um cara bem excêntrico. Não confunda com egocêntrico. Ele é uma pessoa excêntrica. Isso não significa que uma pessoa excêntrica precisa ser egocêntrica. Ele tem um conceito muito bem fundamentado sobre as coisas, sobre como ele percebe, como ele vê o mundo ao redor dele. E ele faz questão de transmitir isso muito bem nas suas obras. Ele transmite cada uma das suas vertentes dentro de cada obra, como nos seus primeiros sucessos, por exemplo, V de Vingança, ou V for Vendetta, em Monstro do Pântano, em Batman, Piada Mortal, em John Constantine, e em Watchmen não é diferente. Sobre outras curiosidades de Watchmen também eu vou explicar elas mais no último vídeo, mas eu vou aqui já adiantar e dizer que Watchmen era um trabalho que Alan Moore queria reaproveitar outros personagens. Assim como ele já havia feito com o Monstro do Pântano, ele reviveu o Monstro do Pântano em várias formas. Ele queria pegar os personagens de uma empresa que foi recém-adquirida pela DC, chamada Charlton Comics, e utilizar alguns de seus personagens para esse feito. Só que a Charlton não gostou da ideia. Ela ficou receosa, assim como a DC tinha receio de deixar Alan Moore trabalhar com o Superman, com o Batman e outros heróis icônicos da DC. A Charlton também não permitiu que fossem usados seus heróis. Eu vou falar mais sobre isso no terceiro vídeo. Esse aqui, o aviso no começo do vídeo já fala que esse aqui é um vídeo em 3 partes. Esse aqui é para falar sobre a trama. E eu vou começar sobre o que é a trama de Watchmen. O cenário que nós temos na trama de Watchmen é uma Nova York um pouco diferente da Nova York de 1985. Nixon ainda é o presidente e muito do que você vê
exatamente como a realidade descreve. As poucas mudanças que acontecem são devido à presença de um único personagem, que é o único super ser da trama, né? Que eu vou falar dele com detalhes no segundo vídeo, que fala sobre personagens. O que eu quero falar, o que eu quero mostrar aqui, o que eu quero tentar passar para vocês é como a trama de Watchmen faz você cair de cabeça. E esse é o nome do quadro, desse vídeo, Watchmen Imersão. É sobre imergir, sobre você entrar dentro daquele universo. E não é muito difícil entrar dentro daquele universo, porque ele é muito real. As pessoas são muito normais, com problemas corriqueiros, com vidas problemáticas corriqueiras, vidas comuns, vidas que se você parar ali na calçada, na rua e ficar olhando ali as pessoas andarem, conversar, você vai ver situações muito parecidas. Mas mais do que isso, Alan Moore faz questão de dar uma imensa profundidade para cada personagem existente, principalmente os personagens principais da trama. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você pega o personagem Coruja, eu vou explicar mais sobre ele no segundo vídeo, Alan Moore faz questão de mostrar no que o cara trabalhava e dar uma amostra do que é o trabalho do cara. A mente do autor é tão complexa em dar profundidade à criação dos personagens que ele até chega a criar, não somente a criar a profissão, mas ele chega a descrever detalhadamente como se ele fosse o próprio profissional daquela área. No caso do Coruja, ele era um estudioso de aves. E se você pegar nas revistas da minissérie Watchmen, vai ter um documento falando sobre aves que é referente ao personagem. Isso vale para todos os personagens da história. Essa profundidade é apenas um fator que colabora imensamente para a imersão em Watchmen. A imersão do universo é muito complexa e muito detalhada e esmiuçada em mínimos detalhes, mínimas coisas. Um exemplo que eu adoro passar, e quando tiver, e aqui você vai ver essa imagem aqui, vai ter uma imagem de um jornalista e uma criança, um menino, adolescente que tá sentado no hidrante lendo o gibi. Essa cena vai ser muito corriqueira durante toda a série de Watchmen até ela terminar. Você vai ver muito isso. São esses diálogos que às vezes chegam a ser monólogos entre o jornalista e o garoto. O garoto, ele é praticamente um ouvinte, ele quase não interage com o jornaleiro. O jornaleiro, ele fica ali dialogando sozinho e falando das coisas que ele vê na rua, do que ele lê nos jornais, porque ele é um jornaleiro, óbvio. Só que a imersão não é só isso. Você chega ali naquela realidade, é tão real aquilo, e para quem não está acostumado muito a ler, é um pouco até maçante, eu diria. Só que quando você foca no garoto, que ele está lendo um gibi sobre piratas, quando você não percebe, você está lendo o mesmo gibi que o garoto. E nós passamos de Watchmen para o gibi de piratas, e aí começa a ter toda a narrativa do gibi de piratas que ele está lendo, que inclusive além daquilo, além de ser uma homenagem a um autor que escrevia essas histórias, também é um fator importante na imersão. O psicólogo que estava tratando o Rorschach, o próprio psicólogo, a mente dele começa a entrar dentro da mente daquele personagem, e tudo isso é um fator de imersão muito grande, entendeu? O que faz com que o final da trama seja, para alguns, um pouquinho decepcionante, eu diria. Eu não vou entrar em detalhes, eu não quero dar spoiler, porque a minha intenção é fazer com que vocês busquem essa revista, essas 12 edições de 86, e leiam, mas eu quero que vocês entendam o que eu vejo quando eu leio histórias dos autores de quadrinhos, não só de Alan Moore. Eu vejo os autores, eu vejo como a mente deles funciona, e pra mim a mente de Alan Moore é muito complexa. Ele é uma pessoa muito detalhada, muito profunda, e ele passa isso nas histórias dele. A saga de Watchmen são sagas sobre vigilantes com problemas reais, como pessoas reais, com a exceção de um único que faz parte da trama geral da super saga que envolve dentro de Watchmen, que pra mim é um pouquinho decepcionante. O que mais te chama atenção e te interessa mesmo é essa trama pessoal e real que cada herói ali tem, porque eles usam fantasias, combatem o crime, mas são pessoas, eles envelhecem, ficam doentes, eles têm problemas de relacionamento e tudo mais que você imaginar, né? Porque o Watchmen, apesar de ser considerado um trabalho
ser considerado não, ele é um trabalho de conceito adulto. Ele não é adulto naquela vibe que os adolescentezinhos pensam, não é uma coisa que chega a ser sexualmente explícito, coisa do tipo. Não, ele é adulto porque ele é muito realista. Ele é um pouco violento também, mas não chega a ser tão violento assim também não, somente em algumas partes. E galera, o primeiro vídeo é sobre isso, sobre imersão. Eu espero ter conseguido explicar para vocês sobre o que é imersão. E se você assistiu o vídeo até aqui, este vídeo foi feito a pedido dos amigos Arina Meirelles e Atos Oliver, que pediram personagens separados da trama Watchmen. Porém, eu pensei que era melhor explicar mais sobre o Watchmen e tentar passar para vocês nesse primeiro vídeo a profundidade e a imersão que a série traz. É isso, galera. Até lá.